Eu quero que você se imagine na seguinte situação. Você abre os olhos dentro de um tubo cheio de um líquido verde, completamente nu e desesperado. Você bate contra o vidro de novo e de novo e de novo, até que a substância é drenada por um ralo no chão e a porta se abre, revelando uma sala metálica, cheia de telas piscando e uma voz robótica falando algo ininteligível. Você toma um momento para analisar seus arredores, e é aí que você finalmente percebe. Você não se lembra de quem você é. Essa é a proposta que abre o jogo Trygaia, por Ring Jam, um jogo em que sobreviver significa abandonar sua humanidade no sentido mais literal possível, alterando a sua genética enquanto explora um planeta desolado e descobre o seu próprio passado em uma luta para mediar uma guerra entre humanos, máquinas e os alienígenas nativos de Trygaia, em um mundo onde suas decisões como jogador vão decidir não só o seu, mas também o destino de todo o planeta. Só tem uma coisa que eu esqueci de falar. Não é assim que o jogo se parece. Ele se parece com isso. Existe algo que me fascina tanto nesse tipo de jogo. Na simplicidade de distribuir status, na customização de personagem extensiva, nas centenas de milhares de palavras escritas para algumas dúzias de pessoas. Eu meio que não consigo parar de pensar em ficção interativa. Disclaimer. Todos os jogos que eu vou citar aqui podem ser jogados completamente de graça se você preferir. Os links estão na descrição para interessados. Junto de mais algumas recomendações pessoais minhas, mas caso você tenha condições, eu recomendo bastante apoiar os autores como puder. Links para isso também estão na descrição. Avisos de gatilho. Esse vídeo contém descrições que podem ser consideradas como horror corporal leve, além de menções a suicídio. Se você não se sente confortável com esses tópicos, eu sugiro que você não assista esse vídeo. Eu acho que não tem lugar melhor para começar do que Trygaia. Quando você abre o jogo, o que te aguarda é uma tela com um fundo vagamente relacionado com a situação atual, alguns botões para opções e status de personagem, e principalmente o prompt de texto no qual a maioria do jogo se passa. Esse é um padrão bem comum que vamos ver através dos jogos aqui discutidos. A maior diferença dele está na história. E meu Deus, se Trygaia tem história. Spoilers a partir desse momento. Depois de uma pequena introdução às mecânicas principais do jogo, você recupera os cristais de quartzo necessários para consertar o que você descobre ser uma IA que te trouxe de volta à vida. Ou pelo menos, tanto quanto você pode estar vivo. Você é um corretor, como explicado por sua companhia artificial. Um tipo de faz-tudo, uma vez humano, que teve a mente e corpo escaneados e salvos em sua nave, sendo reconstruído do zero toda vez que a nave precisa de algum reparo ou ajuda. Mas parece que algo deu terrivelmente errado, como indicado pela floresta de estilhaços metálicos que populam a área em que você se encontra. E, como tudo que formava você era guardado em um servidor como qualquer outro dado na nave, suas memórias estão incompletas. Você sabe o seu nome, mas não se lembra o que você era, além da mais básica noção. Muito menos como a sua nave foi parar em pedaços em um planeta desconhecido. Ou quanto tempo já se passou desde a última vez que você foi ativado. Explorando o planeta, você descobre que a vida aqui realmente parece ser contra os humanos. A carne dos animais locais age como um veneno para você. Até a geologia em si parece te engolir. Dentes afiados de metal em bocarras de pedra criam fendas tão profundas que é difícil discernir onde ela começa ou acaba. Mas, por sorte, como dito alguns momentos atrás, você não é exatamente humano. Como seu corpo é reconstruído toda vez que você morre, nada impede que Ezra, a IA que te acompanha, altere um pouco o seu DNA para te dar uma chance um pouco maior de sobrevivência. Primeiro com coisas como plantas, para que você consiga absorver nutrientes do sol com a sua pele e não morra de fome tão facilmente. Mas depois com partes animais da base de dados do planeta Terra, e então com as formas de vida alienígenas de Trygaia e até melhorias cibernéticas. Dado a navio de teseuficada com que você constantemente se aflige, você esperaria que o jogo traria dilemas morais sobre o significado de ser, a ilusão de continuidade e todo o desespero que isso traz, à la Soma ou Black Mirror. Mas ao invés disso, a obra decide trazer um ponto de vista que eu só posso descrever como fascinante. Inicialmente, o protagonista simplesmente tem coisas mais importantes para fazer. Para começar, que você nem tem a maioria das suas memórias. É difícil doer por uma perda que você não recorda. Mas, mesmo depois de recuperar grande parte das suas lembranças, nosso protagonista não se abala nem por um momento. E isso é porque ele nunca tenta passar por isso sozinho. Além da Ezra, com quem você descobre que conviveu por séculos durante o trajeto da nave, e que continua lhe fazendo companhia até hoje, você descobre que você tinha um amigo e um cônjuge, ambos igualmente mortais e igualmente impermanentes.
perdidos em algum lugar pelo planeta esperando para a reativação. Trageia nos dá uma resposta devastadoramente simples e eficaz em sua execução. Enquanto houver alguém com quem compartilhar a vida, não importa quantas partes de você faltem, você será inteiro naquela pessoa. Mas quando a sua alma tem aquele vazio inexplicável, quão longe você iria para preenchê-lo? Quantas partes de si mesmo alguém está disposto a dar por essa peça que falta? Dizem ser tênue a linha que separa a bravura de estupidez. E ao me ver aqui, no meio dessa floresta, contemplando as explosões à distância, eu percebo que tenho bem cruzado essa linha, até um ponto de não retorno. Por mais sóbrio que eu tenha feito parecer, a experiência de jogar Magium se assemelha mais, e é o mais próximo que eu já cheguei, de uma versão eletrônica de RPG de mesa. Salvo Baldur's Gate, é claro. Com uma tela mais simples que Trageia, trocando os fundos borrados por um cinza monótono e as músicas e efeitos sonoros pelo espaço vazio que habita entre as letras, Magium se introduz através dos olhos de nosso protagonista, Barry, cuja aparência e proeza são tão ordinárias quanto o nome. É um simples humano, que se encontra no meio do maior torneio de magos da história, reunindo grandes sábios e heróis lendários em busca de um artefato que é dito ser o conduíte pelo qual toda a magia nessa dimensão flui, o místico e mítico Magium. Olha, o nome do jogo. A esperança dele é que, com um artefato poderoso desses, ele pode se tornar um mago, apesar de magia ser uma condição de nascença. Suas únicas armas são blefes e um pequeno dispositivo raro e antigo, normalmente confundido com acessório de videntes fajutos. Um Stat Booster, um item que coleta energia mágica ambiente e converte em... bom, você que escolhe, na verdade. A principal mecânica de Magium é simples, mas incrivelmente bem implementada. Em determinados pontos na história, você recebe pontos de status que você pode realocar entre determinadas categorias, desde aumentos físicos como força ou velocidade, até opções menos convencionais como vidência ou manobras de combate. E dependendo das suas ações e pontos, a história pode mudar drasticamente. E meu Deus, como o Magium tem história. Começando com algumas centenas de palavras por capítulo, com decisões simples, Magium vai em tempo real ficando mais complexo a cada segundo, com as ramificações de história se intensificando a cada capítulo, enriquecendo em tamanho e qualidade, que a sensação é de um crescimento exponencial. Eu poderia ficar aqui e falar tudo sobre os Still Waters, as profecias do Magium e os Tessetempos, a revolta dos deuses, o orfanato Beacon of Hope e as atrocidades lá feitas pelo Lestat em nome do progresso. E por mais que eu adoraria resumir toda a história e discutir sobre qual é a linha do tempo canônica, isso não só estragaria a sua experiência de Magium, e você vai jogar Magium, como também não explicaria o que esse jogo significa pra mim. Magium é diferente de outros livros que eu já li, ou de outros jogos que eu já joguei. E ele tem um lugar especial no meu coração como o jogo que me introduziu à ficção interativa. Mas, mais que isso, ele é algo que sempre esteve lá por mim. Uma distração interessante, divertida, que não era disruptiva e que podia me acompanhar sempre através do celular em qualquer lugar. Os dias esperando o ônibus para voltar da escola, os meses de acompanhante do hospital, os dias sem fim de quarentena. Por mais estressante ou mundana que fosse a situação, eu podia simplesmente abrir o jogo e começar de novo, testar outras rotas, realocar meus pontos de formas diferentes. E cada vez que um capítulo novo lançava, eu não conseguia parar até terminar de ler tudo pelo menos uma vez. É tão simples, não me leva a mal. Mesmo sendo uma pessoa emocional, eu nunca cheguei a chorar ou me emocionar muito lendo. Mas eu acho que justamente por isso essa obra se cimentou como uma âncora emocional tão grande na minha vida. E é por isso que dói tão mais dizer que eu não vou conseguir chegar ao fim de Magium por um bom tempo. Na verdade, ninguém vai. Durante o ápice da invasão da Rússia à Ucrânia, o criador do jogo, Christian Marhelesco, fez um post explicando que o conflito estava afetando muito o seu país, Romênia, que fazia fronteira com a Ucrânia. E por isso, os updates do jogo levariam mais tempo. E somado à recém-finalização do terceiro livro e a crescente complexidade na história, eu não esperava mais ter notícias sobre Magium por um bom tempo. E pensando bem, eu realmente queria estar certo. Eu não conheço o autor de Magium. Christian preferia uma vida quieta e longe das redes sociais. Mas, mesmo para quem conhecia ele, é quase impossível dizer o que se passa na cabeça de outra pessoa. No dia 11 de agosto de 2024, o irmão de Christian fez uma publicação no Reddit comunicando o falecimento do autor, que havia acontecido 5 dias mais cedo, no dia 6. Ele estava extremamente depressivo, mas decidiu manter tudo para si, até que, em algum momento,
foi demais. Junto a ele foi encontrada uma nota em que ele pedia desculpas pelo câncer com que ele lidava. Eu sei que eu não conheço, nem conheci o autor ou qualquer pessoa relacionada a ele. E tem poucas coisas mais frustrantes do que um adolescente com uma câmera dizendo ser afetado pela morte de um desconhecido por conta de um jogo que ele gostava. Mas por mais idiota que isso pareça, Majum esteve lá quando eu precisei em tantos jeitos diferentes. O conforto que essa história me trazia e ainda traz é difícil de colocar em palavras. Até mesmo agora, escrevendo isso na madrugada após o Natal, e até gravando áudio para esse vídeo, eu não consigo deixar de sentir uma apertada no coração. Mesmo depois da morte dele, seu irmão e mãe revelaram toda a informação, códigos e eventos futuros que estavam planejados para acontecer. E sabe como eu disse que ninguém veria mais Majum por um bom tempo? Bom, algumas pessoas entraram em contato com a família do Christian, tentando continuar escrevendo novos capítulos para terminar a história. Eu não sei se eu vou ler esse final feito por fãs, ou se eu vou ler as anotações póstumas do autor, mas o fato é que essas coisas existem, que essa obra significou e significa tanto para outras pessoas quanto para mim, pessoas que foram inspiradas a continuar esse trabalho de uma forma ou de outra, por amor a essa história e a mente que as criou. Sendo isso, coletar e cuidadosamente curar anotações antigas, continuar escrevendo a história para alcançar um final, ou até mesmo um vídeo, tentando mostrar a existência disso para pelo menos mais uma pessoa, para tentar estender um pouco mais a mão e apoiar do mesmo jeito que foi apoiado. Criar esse pequeno porto seguro para alguém, mesmo que seja só para uma pessoa, pode fazer um mundo de diferença. A arte tem esse efeito engraçado nas pessoas. Ela depende tanto da nossa experiência com ela para ser entendida, mas ao mesmo tempo pode redefinir completamente o ponto de vista daquela pessoa. Ficção interativa, afinal, tem dois lados. Primeiro você muda a história, e em retorno, a história muda você.